Olá, o trabalho ele é sobre espectrofotometria UV-Vis, e o artigo que a gente vai usar, ele trata de uma nova estratégia para a combinação de microextração em fase líquida do MANEB, utilizando a técnica UV-Vis. E ela vai determinar o MANEB em alimentos e água. Aqui eu vou apresentar o MANEB. O MANEB é essa molécula, e ela é composta por etileno e carbonato de manganês. O MANEB normalmente é encontrado em pesticida, e ele é utilizado contra fungos e bactérias. Ele normalmente, quando ele entra como pesticidas, ele está em viveiros e estufa, na utilização de fruta, noz e entre outros. Um problema quando o MANEB é encontrado nesses vegetais é quando há a fase de cozimento, porque o MANEB pode liberar um composto chamado etilotoreia, e ele costuma ser cancerígeno em grandes quantidades. Devido a isso, a gente tem que ter um controle do MANEB em águas e alimentos. Aqui é os tipos de métodos que são utilizados no MANEB. Esse primeiro método, ele é a espectrometria de absorção. O segundo método, que determina a espectrofotometria por complexo azul, ele é uma espectrofotometria, ela é intensa, e por isso ela consegue localizar o MANEB nas amostras. Já o terceiro, que vai ser o que a gente vai utilizar, ele consiste na aplicação do UV-Vis. O quarto método, ele traz da determinação do ponto H. Esse ponto H, normalmente, ele é encontrado em laboratório. Aqui por que a gente usa o terceiro método. O terceiro método é uma microextração líquida à base de supras. As supras são solventes supramoleculares que eles produzem essas soluções coloidais. Essa microextração, ela antes dela acontecer, ela faz uma extração, depois faz uma pré-condensação da amostra para a gente conseguir determinar o MANEB, e depois que ele vai ser mandado para o UV-Vis. E durante esse processo, a extração das supras. Então, agora eu vou apresentar como é que essa análise foi desenvolvida. Primeiramente, ela foi adicionada num tampão numa de pH 12. Esse PAN foi colocado em 750 microlitros de 0,01% dessa solução. Essa solução ele é chamada de 1,2 piridilazo 2-naftol, que ele vai formar um quelato estável com manganês oriundo do MANEB. Então, a partir dessas soluções, foi adicionado os solventes, que é o 1-decanol e o THF, e a partir disso, ele foi deixado em repouso por 5 minutos para fazer com que criasse esse quelato estável entre o PAN e o manganês do MANEB. Após isso, foi deixado em um banho ultrassônico por 1 minuto, e depois disso foi passado para uma centrífuga a 4.000 RPM por 10 minutos. Com isso, houve uma separação da fase aquosa, que, como é mais densa, se deixa embaixo, e da fase que é do extrato supramolecular, que é a fase solvente, que ele é dado por essa figura. Então, aqui a gente consegue perceber que houve um quelato estável formado pelo manganês 2+, e a solução PAN, formando um complexo que foi extraído, transformando ele em uma fase solvente supramolecular, dado por essa faixa pequena em vermelho. A partir disso, foi retirado a fase aquosa do tubo de centrífuga, através de uma seringa, de uma pipeta automática, e a partir disso, essa fase de extrato que foi analisado pelo espectrofotômetro de UV-Vis no comprimento de onda de 555 nanômetros. Por que esse comprimento de onda? Porque esse comprimento de onda foi o comprimento de máxima absorção visto pelos autores do artigo. Então, aqui os materiais métodos. Para revisar esse
esse experimento. Feitas análises aí em batata, biscoito, que eles chamam aqui de crop water, água de lagoa e arroz, né? Então, pegou 2 ml numa concentração de 25 miligramas por litro de mané e colocou em 20 miligramas de batata sem casca, descascada em pedaços, 10 gramas de biscoitos triturados e 10 gramas de arroz. Essas amostras, elas passaram por uma agitação em vórtice por 10 minutos. Feito isso, foi feita aí uma adição de 5 ml de dimetilsulfósforo, e depois disso, ela passou aí por uma filtração em filtro de papel, né? Esse processo aqui, ele é repetido aí por 5 vezes, e depois que é feito esse processo, adiciona aí 5 ml novamente de DMSO, né, que é o dimetilsulfósforo, e após isso, executa aí a microextração. A água de lagoa, ela não passa por esse processo porque ela já está aí no seu estado líquido, né? Aqui alguns materiais, né? Alguns equipamentos que foram utilizados. Então, aqui foi o tubo de centrífuga, de 50 ml, o vórtex, a centrífuga, o banho ultrassônico, o espectrofotômetro e a microcélula de quartzo. O pH é um parâmetro analítico importante em recuperações nos estudos de extração. E esse elemento PAN, ele forma quelatos estáveis com íons metálicos e meios básicos. E nesse experimento aqui, o pH ideal varia de 11,8 a 12,3. Os efeitos do volume da solução do PAN. Sem o PAN, não houve recuperação de MANEB, porque não formou os quelatos. As condições ótimas do volume de PAN no solvente foram entre 600 e 800 microlitros, sendo a condição ideal 750 microlitros. Os efeitos do volume de 1-decanol. O 1-decanol é usado na formação do solvente supramolecular, né? E pelos testes, a condição ótima de recuperação se deu com a presença entre 100 e 200 microlitros de 1-decanol. A condição ideal foi determinada, então, 200 microlitros. O efeito do volume da solução do THF. O THF é o solvente mais comum utilizado em solventes supramoleculares. A condição ótima dele foi de 600 microlitros. Os efeitos do volume de amostra. A amostra é um parâmetro, o volume da amostra é um parâmetro importante para a determinação do analito, né? E para conseguir determinar a mínima quantidade possível que a gente conseguir na amostra. E as condições ideais variaram entre 10 a 15 ml da amostra. Então, continuando agora, o efeito de matriz dos componentes da amostra, eles são muito importantes na detectação instrumental por análise do UV-Vis. Mas esse efeito ele pode induzir a erros. Então, os dados dessa tabela mostram que o método ele é aplicável para tipos de amostras diferentes e também alimentos e água. E esse efeito de matriz ele não interfere mesmo com íons metálicos em solução. Então, agora, na determinação analítica do método desenvolvido, foi usado 15 replicadas do branco e depois da microextração, a concentração de manganês ela foi determinada por um espectrofotômetro de UV-Vis. E no método desenvolvido, o limite de detecção foi de 2,22 microgramas por litro e o limite de quantificação é de 7,32 microgramas por litro. E a precisão desse método é dada pelo desvio padrão relativo, que é entre 4,2% e 5,5%. O eficiente é de 0,9980 e o fator de diluição para esse método de microextração é de 20. A taxa de aplicação do método de concentração do MANEB é entre 0,067 e 1,067 microgramas por mililitro.
artigo, esse teste foi avaliado com uma amostra certificada de manganês e foi encontrado que a concentração real da amostra certificada era de 289 microlitros por ml. E nessa análise foi encontrado pelo método de 299, mais ou menos 22 microgramas por ml, sendo uma taxa dentro do esperado. Além disso, teve uma eficiência de recuperação do MANEB de 89% a 109%. O 109% representa a quantidade de MANEB que já tinha na amostra. Então, nessa tabela, mostra as taxas de recuperação de MANEB. Aqui a gente vê que os dados obtidos, eles têm o limite de detecção para algumas outras técnicas de determinação do MANEB nas amostras. E o método apresentado pelo artigo mostra mais adequado do que os outros métodos para a determinação do MANEB, justamente porque o limite de detecção dele é bem mais baixo que os outros métodos. E isso a gente consegue ver que esse limite de detecção é muito bom para essa análise que é de 2,25, podendo assim determinar o MANEB em uma faixa menor de concentração de MANEB na amostra. Além disso, como conclusão, podemos ver que ele é um teste sustentável, que seria verde, é um teste simples, barato e eficiente para a determinação do MANEB em amostras, seja ela de alimentos ou de águas. E ele tem um tempo estimado de 15 minutos, e por isso que ele pode ser executado como uma análise de rotina. Essas são nossas referências.